Sempre que nos perguntamos por que Deus permite que passemos pelos males que passamos, nós evocamos uma das mais importantes controvérsias da história do pensamento ocidental, que é a controvérsia acerca do problema do mal. Desde os tempos mais antigos, o problema do mal tem sido o problema mais espinhoso da vida humana. E uma razão pela qual esse problema é tão espinhoso é porque a gente acredita que, se entendermos o motivo pelo qual passamos pelos sofrimentos que estamos passando, então o sofrimento da nossa alma seria, de alguma forma, curado. Ou seja, a perturbação interna que nos causa angústia, pavor, medo, insegurança, tristeza, encontraria repouso. Então, por isso, não são poucos, mas muitos, os que se lançam numa empreitada de busca pelas razões dos seus sofrimentos. Basta a gente lembrar, por exemplo, do livro de Jó. A Bíblia diz que Jó, de um dia para o outro, perde todos os seus bens e depois, logo em seguida, perde inclusive sua própria saúde, fica leproso, ao ponto de dizer: o que eu mais temia me sobreveio, toda a desgraça que agora ele está vivendo. E com toda a sua dor, com todo o seu sofrimento, ele lança as suas perguntas a Deus. Ele quer entender o porquê ele está sofrendo. Porque mesmo sendo fiel a ele, a despeito dessa fidelidade, porque sobreveio a ele tantos males? Talvez seja essa a sua questão. Diante dessa pandemia, diante dos efeitos dessa pandemia, diante do luto, diante da dor, das consequências no corpo, das consequências comunitárias que o isolamento também impõe sobre nós, podemos facilmente perguntar por que Deus permite que passemos pelo que estamos passando. Jó, ele se enfia nessa busca por entender o problema do seu sofrimento, porque ele acredita que, se ele entender, o seu coração vai encontrar paz, ele vai encontrar repouso. Mas quem foi que disse que para encontrarmos paz, para encontrarmos contentamento na hora do sofrimento, das dores, nós precisaríamos entender as razões pelas quais estamos sofrendo? Ora, o livro de Jó é um livro que nos ensina justamente o contrário disto. Se você lê o livro de Jó, basta os primeiros capítulos e você já saberá a razão pela qual Jó está passando por tudo aquilo que ele estava passando. Aliás, talvez Jó seria capaz de dar um dedo, uma parte do seu corpo, para poder ler os primeiros capítulos do livro de Jó, para saber aquilo que você e eu sabemos, as razões pelas quais ele estava sofrendo o que estava sofrendo. E quando ele tem um encontro com Deus, depois de perguntar o porquê Deus estava fazendo e permitindo que ele passasse por tudo aquilo que ele estava passando, Deus não oferece a Jó uma explicação para os problemas e os sofrimentos que ele estava ali enfrentando. Ou seja, o livro de Jó termina mostrando que Jó não sabia as reais razões, os motivos pelos quais ele passou pelo que passou. Nós sabemos, mas Jó não. E Jó encontrou paz, mesmo não sabendo as razões de seu sofrimento. A palavra que eu tenho para dar a você hoje não é uma palavra de entendimento, de alguém que diz assim: olha, eu encontrei as razões dos seus sofrimentos. Ou encontrei a razão que explica o porquê Deus está permitindo passarmos por toda essa pandemia. Não, jamais faria isso. Eu venho aqui apenas dizer aquilo que a palavra de Deus nos diz, de que não precisamos entender as razões
pelas quais sofremos para encontrar paz, para encontrar contentamento no meio das trevas. Então, não somente procuramos o apaziguamento da nossa mente, mas procuramos o apaziguamento do nosso coração. E é sobre esse apaziguamento do coração que eu gostaria de lembrar também, não agora de uma personagem bíblica, mas de uma personagem histórica, inclusive da tradição protestante, que é Lutero. Lutero também enfrentou embates mentais para entender o porquê Deus permite o mal. E toda a perturbação que a sua alma sofria, não pelo luto, não pela dor, não pelo sofrimento, mas pelas dúvidas. Entende o que eu estou dizendo? Uma pessoa que sofre os males dessa vida, ela pode sofrer duas vezes. Ela pode sofrer a dor do luto, ela pode sofrer a dor das perdas, ela pode sofrer a dor na sua carne e, ao mesmo tempo, a dor na sua alma pelas dúvidas, por não entender o porquê está passando pelo que está passando. Então, Lutero, percebendo isso, ele cunhou uma palavra em alemão que se chama Anfechtung. Anfechtung. É uma palavra difícil de explicar e de encontrar um significado. Alguns traduzem por provações e etc., tentações. Mas, em vez de dar uma palavra que meramente traduza essa palavra alemã, eu queria explicar o que esse conceito significa. Ele entendia que existem obras que são próprias de Deus, são as opus proprium. São aquelas obras concernentes a Deus, aquilo que Deus faz e a gente diz, puxa vida, isso corresponde à natureza de Deus. Então a gente diz, puxa, isso é bom e Deus é bom, então corresponde à natureza de Deus. Mas existem obras que Lutero chama de opus alienum, obra estranha. É uma obra que Deus faz, mas que é estranha. Não parece corresponder com a sua natureza. Ele dá 3 exemplos. O primeiro, o próprio Abraão e Isaac. Deus pede a Abraão que sacrifique seu filho, sendo que Deus rejeita o sacrifício de seres humanos. Sendo que Deus havia prometido que era por meio de Isaac, somente Isaac, que Deus concederia a Abraão o título de pai de uma numerosa nação. E Isaac é o filho da promessa e tem que ser ele. Ora, estaria Deus voltando-se contra si mesmo? Estaria Deus quebrando sua própria palavra? Entende? Aquilo que Deus está pedindo para Abraão parece que não é próprio de Deus, é estranho e a gente não consegue entender. E Abraão, no entanto, não sobe aquele monte depois do seu filho perguntar, pai, eu vejo tudo aqui, mas eu não estou vendo, não é, o elemento mais importante do sacrifício, que é aquele que vai ser sacrificado. E quando Abraão diz, Deus proverá, Abraão não está ali dizendo, será que Deus é bom? Será que Deus é onipotente? Mas e o problema? Será que Deus... Não, nós vemos o pai da fé subindo aquele monte, confiando em Deus, mas em luta. Essa luta interna exige uma vitória sobre todas as nossas dúvidas e pavores. O segundo exemplo é o do próprio Cristo. Cristo, segundo Mateus capítulo 4, é levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Olha que coisa estranha, como Jesus pode ser conduzido pelo Espírito Santo para a tentação. Isso não parece ser próprio de Deus, mas por que Deus faz isso? Por que Deus permite isso? Por que Deus conduz as coisas dessa maneira? O terceiro exemplo que a gente encontra em 2 Coríntios capítulo 12, é aquele exemplo em que Paulo diz que um mensageiro de Deus, enviado da parte de Deus, que é Satanás, vai esbofeteá-lo, que é a cena do espinho na carne. Como poderia Deus permitir algo que envergonhasse ele? É claro que Paulo sabia que era por conta das muitas revelações, porque elas seriam para Paulo motivo de se ensoberbecer. Então ele entendia que aquele espinho na carne era um meio de conter o seu orgulho, a sua vaidade. Na verdade, aquele espinho na carne não estava matando, mas estava salvando Paulo de sua própria soberba.
Então, com base nisso, Lutero chega à conclusão de que a Anfechtung são aquelas obras estranhas que Deus faz e que a gente diz, isso não parece ser uma obra divina, mas porque não entendemos as razões de Deus, mas sabemos que se elas acontecem é porque elas nos provocam a humilhação, porque é hora de nos humilharmos diante de Deus, é hora de nos humilharmos diante da sua sabedoria e de nessa humilhação confiarmos nele. E é isso que o espinho na carne, a ida de Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo sob a orientação do Espírito e a subida de Abraão ao monte para sacrificar o seu filho, que é o filho da promessa, representam para nós que estamos enfrentando a pandemia e todos os problemas que a pandemia evocam de nossa alma. É um convite a confiarmos que Deus, apesar de toda a obra estranha que está diante de nós, Ele é bom, Ele é amoroso. Meu irmão, minha irmã, o sofrimento é passageiro. Minha oração é para que a gente não perca o real significado que a pandemia representa para nós hoje. Mais do que tentar entender as razões pelas quais Deus impõe a nós a vivência dessa pandemia, é entender que ela significa para nós um tempo de humilhação, um tempo de oração, um tempo de quebrantamento, um tempo de comunhão, um tempo de sensibilidade. Não é hora de nos afastarmos uns dos outros. É hora de nos unirmos em amor, em humilhação, em dependência total desse Deus amoroso e misericordioso. E mesmo não entendendo as razões desta pandemia, confiarmos em Deus o suficiente para encontrarmos paz, para que a gente não enfrente dois sofrimentos, mas o único sofrimento que é legítimo nessa hora, seja ele o luto, seja a dor no corpo, seja os efeitos do isolamento, que eles possam ser enfrentados com contentamento, confiança e esperança.